Boa noite, queridos. Essa é mais uma noite, mais um dia que o Senhor nos deu e nós estamos juntos mais uma vez para refletirmos sobre a palavra de Deus, nos fortalecermos, repartindo esse evangelho, repartindo aquilo que nós temos aprendido. E nesses dias, desde semana passada, lendo o livro de Jó, Deus colocou algumas questões no meu coração e que eu deixei para compartilhar hoje com vocês. E eu faço aqui uma pergunta: para onde esse sofrimento está nos conduzindo? Para onde ele nos levará? Nós temos no livro de Jó um homem que no primeiro capítulo e no primeiro versículo diz: na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro e justo, temia Deus e evitava fazer o mal. E aqui parece que a gente está lidando com uma pessoa que tinha um patamar bem alto de espiritualidade, de comunhão com Deus. E nós conhecemos essa história e sabemos o que foi que aquele homem viveu. E diante de toda a situação que ele passava, a Bíblia nos mostra o que foi sendo transformado na vida dele. E as questões que Deus coloca no meu coração terminando tudo isso, esse sofrimento, esse tempo, como o pastor Tomás acabou de falar, de tanta vulnerabilidade, de tantos temores, de tantos questionamentos, de tantas interrogações. Em especial você que está enfermo, ou você que já perdeu algum ente querido, ou que está passando por situações difíceis, são situações de desemprego, são situações de tantas perguntas sem respostas. Você pode estar se questionando questionando o próprio Deus. E aí nós precisamos entender o que é e para onde nós estamos indo em relação à nossa fé. Sabe, querido, e junto com essa experiência de Jó, eu também quero trazer um pouco da minha experiência, como a minha fé também teve um momento onde ela muda completamente. Depois de muitos anos de conhecer o Evangelho, mas houve uma mudança na minha vida, assim como houve na vida de Jó. Interessante é que no livro de Jó, você que não conhece, que está nos ouvindo, que nunca leu esse livro, mas fala de uma tragédia que se abateu sobre a casa de Jó. Que ele era um homem extremamente rico, extremamente abençoado, um homem sério, respeitado aonde vivia, e de repente ele perde tudo. Ele perde os filhos morrem, e ele perde todos os seus bens. E a Bíblia diz no capítulo 1 ainda, no verso 22, diz que mesmo diante de tudo isso, diz assim: em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Ele era um homem que ele tinha confiança em Deus, ele conhecia a Deus. E aí, esse texto nos mostra que Jó, aqui nesse momento, porque assim nós não sabemos ainda quanto tempo que nós estamos vivendo vai durar. Há um primeiro momento onde tudo começa a acontecer, como aconteceu com Jó, e o que é dito dele é isso: nem pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Mas depois, com o decorrer do tempo, nós vamos vendo que por uma série de conceitos que existia sobre bênção e maldição, que era algo que o povo de Deus tinha aprendido, você pode encontrar isso lá em Deuteronômio 28, quando Deus estava conduzindo aquele povo para ser um povo que aprendesse a obedecê-lo. O que fica bem claro ali nesse texto de Deuteronômio é que tudo que aquele povo fizesse, obedecesse a Deus, cumprisse a vontade de Deus, eles seriam abençoados. E aí você pode encontrar lá uma lista de bênçãos.
em tudo, em todas as áreas, muitas bênçãos, bênçãos que todos nós gostaríamos e que muitas igrejas ainda continuam falando de que todas essas bênçãos são nossas. Só que aquelas bênçãos, aquilo era um momento para o povo de Israel. E ele fala também de que se não obedecesse, se não fizesse o que era certo, as maldições e muitas maldições que viriam. E aí tudo isso influencia a nossa fé. Tudo isso vai fazendo com que a gente comecemos a questionar como é que esse Deus bom, esse Deus onipotente, como é que eu estou obedecendo a Deus, como é que eu estou servindo a Deus, como é que eu tenho temor a Deus. E o sofrimento pode vir à minha casa. Eu ter perdido meu pai, ter perdido minha mãe, meu emprego. Quantas vezes nós já nos questionamos sobre isso? Quantas vezes nós achamos que o sofrimento, a nossa fé está baseada nisso? Que o sofrimento é para quem não obedece. O sofrimento é para o injusto, é para o ímpio. Mas para o justo, há só bênçãos para nós. O sofrimento é só para quem merece, para nós não. E aí, isso vai nos levando, desde cedo, a termos uma fé que ela é ancorada nessa lógica da causa e efeito. Se eu obedeço, se eu sou boa, se eu sou justo, eu vou receber só bênçãos. Isso não pode vir sobre a minha casa. Mas se eu faço mal, se eu desobedeço, o mal virá. Mas como seria bom? E eu quero dizer para vocês que eu acreditei muito tempo. Eu sempre fui uma pessoa que tive uma tendência, eu sou uma pessoa, tenho uma facilidade mais para disciplina, para obediência, desde criança. E quando eu me converti, isso veio na minha fé. Esses ensinos de que eu deveria obedecer, que deveria servir a Deus com a minha casa, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E se todas as coisas que eu fizesse fossem segundo a vontade de Deus, só viria coisas boas para mim. E aí, querido, não é isso que nós vamos vendo no decorrer da própria palavra de Deus. Quando a gente vê Eclesiastes, lá em Eclesiastes, ele começa a fazer algumas afirmações que a gente precisa ficar atento. Lá em Eclesiastes 7,14, ele diz assim: quando os dias forem bons, aproveite-os bem, mas quando forem ruins, considerem. Deus fez tanto um quanto o outro para evitar que o homem descubra alguma coisa sobre o seu futuro. Então aqui começa a mostrar que os dias bons e ruins, eles vêm sobre todos. Então, nós que estamos obedecendo, não somos só, a bênção não fica só para nós e os dias ruins vêm ser só sobre as pessoas que não acreditam, são ímpias, são desobedientes. Em Eclesiastes 9:2, ele diz assim: todos partilham um destino comum. O justo e o ímpio, o bom e o mal. O que acontece com o homem bom, acontece com o pecador. Justo morre e também a gente vê e que ímpios têm vida longa. Então não é a nossa lógica de fé ou a fé que nós acumulamos ou desenvolvemos esse tempo todo, talvez esteja sendo questionado. E na verdade eu gostaria que você permitisse que de fato ela fosse questionada e fosse transformada. Sabe, querido, isso aconteceu na minha vida, na vida do meu esposo, na nossa relação, na nossa casa, principalmente na minha vida. A mudança de que essa coisa de causa e efeito, obediência e bênção, para o justo só bom, quando do nascimento do nosso filho especial. Naquele momento foi um momento que eu tive um bom período de muitos questionamentos e de muitas perguntas e de muita tristeza. Mas foi um momento muito, muito especial na minha vida. Porque quando eu saí dali, depois eu quero dizer que não foi assim, sair dali rapidinho. Eu costumo dizer que, na verdade, todo o meu processo de
conhecer mais a Deus e de experimentar uma fé, independente das circunstâncias, independente de qualquer coisa que pudesse acontecer comigo, ela demorou um pouco, mais de uns 5 anos. E aí, nós precisamos entender isso, que as tragédias, a vulnerabilidade nesse momento é de todos. Nós temos a nossa parte para fazermos. Nós temos que ficar em casa, nós temos que tomar cuidado, nós temos que aprender tudo aquilo que tem sido orientado. Mas isso não nos deixa imune, isso não nos deixa blindados. Sabe, talvez você que isso já entrou na sua casa, você que está vivendo esse momento muito difícil, que já passou por perdas e tantas situações, esteja vivendo esse momento de questionar Deus, ou de entender que a sua fé precisa mudar. Porque não é Deus, Deus é todo poderoso, Deus é bom, Deus é onipotente, e isso complica às vezes para nós, na nossa fé. Como é que um Deus bom, onipotente, por que ele não muda essa situação? Se Deus está no controle de todas as coisas, por que está demorando a mudar isso? Mas se a gente for ver a história, tanto do povo de Israel, o povo de Deus, no mundo, Deus não é esse, como Tomás gosta de dizer, o xerife do universo. Ele reina sobre todas as coisas, mas ele não fica gerenciando as mínimas coisas. Então, não é simples vivermos esses momentos, porque nós vamos ter resposta de acordo com aquilo que nós alimentamos de quem é Deus. E Jó é esse homem justo, que sofre, que perde tudo, que a esposa dele chega a sugerir para ele que ele amaldiçoasse Deus e depois morresse. Ele encontra uma série de amigos que tinham esse mesmo entendimento de que só tinha uma causa para ele estar passando por tudo aquilo, o pecado. Porque se ele estivesse obedecendo a Deus, ele não estaria. Então se ele estava sendo amaldiçoado porque ele tinha desobedecido. Lembra? Esse era o ensino lá de Deuteronômio para o povo, era esse ensino que eles tinham. Então, chega um momento que o sofrimento, né? A pandemia continua, o isolamento continua, a gente às vezes esperava por abril, agora nós já temos, pelo menos em nossa cidade, uma possibilidade de que o pior ainda seja em maio. E aí nós vamos, às vezes, perdendo a força, o ânimo, a fé, mas chega um momento que Jó passou por isso. Os amigos questionando, ele mesmo sem compreender, ele começa a fazer perguntas para Deus. E ele faz muitas perguntas para Deus. Ele também queria compreender aquilo. E o mais interessante é que Deus não responde não dá respostas para as perguntas de Jó. Deus faz outro tanto de perguntas para Jó. Você pode ler isso lá no capítulo 38. E eu coloquei aqui só umas poucas. Ele pergunta para Jó: Jó, onde é que tu estavas quando eu coloquei o fundamento do universo? Quem represou o mar, Jó? As portas da morte te foram mostradas? Qual o caminho por onde se repartem os relâmpagos? E aí você pode ler outras série de perguntas. E o interessante é que isso é no capítulo 38, e a gente chega no 42 com aquela afirmação maravilhosa de Jó. Jó não ficou chateado com Deus, muito pelo contrário. A visão que ele tem de Deus, depois de todas essas perguntas, e que não teve as respostas para as perguntas dele, ele chega aqui nesse momento com conhecimento de Deus, depois de todo aquele sofrimento, onde ele é capaz de dizer, 42:5, tão conhecido: antes eu te conhecia só por ouvir falar, mas agora eu te vejo com meus próprios olhos. Sabe, querido, isso aqui mostra uma mudança tremenda na vida de Jó.
ele começa a entender e conhecer a Deus, e ele começa a perceber que Deus não tem nenhuma obrigação de que as coisas funcionem do jeito que ele imaginava. Sabe? Deus não tem essa obrigação. Ele não encontrou respostas para as suas perguntas. Mas o que a gente vê é que ele abandona as perguntas. E é aí que eu quero que a gente precise entender. Nós precisamos experimentar nesse momento essa experiência, onde esses porquês são abandonados, porque eu vou experimentar uma intimidade, uma fé, conhecer o meu Deus, saber do seu amor, saber da sua majestade, saber da sua soberania, aprender a confiar nele, aprender a descansar, a ter uma fé, onde não é aquela fé que eu estou querendo obrigar a Deus a fazer as coisas, que eu estou achando que eu mereço. Querido, nós só merecemos mesmo a graça. E, aliás, merecíamos era a morte, mas o que tivemos foi a graça de Deus. Eu espero que cada um de nós possa viver essa experiência de Jó. Essa experiência de não ter todas as perguntas respondidas. Mas ele encontrou algo que eu creio que a maioria de nós busca. Um lugar de paz, de confiança. Eu creio que é isso. Quando a gente faz aquilo de buscar, de orar, de entrar no nosso quarto, na intimidade, no secreto, se dispõe a ouvir Deus, por mais angustiado que se entre ali, nós podemos receber essa paz. Podemos receber do Espírito de Deus, ser inundados pela presença de Deus. Somos fortalecidos na confiança que nós temos em Deus. Então, o que eu espero que aconteça comigo, com você, com todos, com você que nos ouve, com você que talvez questione tantas outras coisas na fé ou em Deus, ou nem crê nesse Deus, eu acho que Deus deveria agir da maneira que você imagina. Deus é Deus. Aconteça o que acontecer comigo, conosco, com o que está acontecendo na humanidade, ele continua sendo Deus. E vai lá no capítulo 38 de Jó e vê se você consegue responder aquelas perguntas que Deus faz. E experimente essa paz. Experimente essa paz que Jó, e essa experiência de conhecer a Deus, de experimentar Deus na vida dele, não mais pelo que a igreja dizia, pelo que você tem ouvido nas lives, não, mas uma experiência que você vai se apropriar, de conhecer o amor de Deus, conhecer a paz, conhecer a graça, conhecer o perdão, conhecer o amor de Deus. E é isso que Paulo também vai nos dizer lá em Filipenses 4, no verso 6 e 7, também tão conhecido, mas que precisa ser vivenciado, quando ele diz, não andem ansiosos por coisa alguma. E aí ele dá o caminho, mas em tudo, pela oração, súplica e com ações de graça. Oração, eu suplico, nós estamos suplicando esses dias, mas também temos gratidão, ações de graças. Apresentem seus pedidos a Deus. E a consequência? E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. É isso que nós estamos buscando. Todos somos vulneráveis. O mal acontece a justos e injustos, a bons e maus. Mas a minha fé, aquilo que Deus é para mim, aquilo que já foi conquistado na cruz para a minha vida eterna, a minha esperança, essa paz, ninguém pode roubar. Que nada, qualquer coisa que aconteça conosco, não nos roube essa paz. Então, querido, eu quero orar com você por essa paz. Eu quero orar para que você possa compreender as palavras que você tem ouvido. Que a palavra de Deus se torne de fato prática em nossas vidas. Que nós não nos acostumemos com uma rotina. A minha rotina é fazer isso, fazer aquilo, a rotina é ótima nesse momento.
ela é importante para que a gente mantenha o equilíbrio, mas não crie uma rotina de, agora chegou 7 horas, é a hora da live, eu vou ouvir o pastor Tomás, a pastora Nazaré, pastor Neemias, pastor Glei, pastor César. E aí? O que essa palavra está fazendo? O que interessa é o que eu estou vivendo lá naquele meu lugar de oração. É o que está acontecendo aqui dentro de mim. É o que eu estou experimentando, experienciando com Deus nesse período. É o que está mudando na minha mente. As coisas estão indo para como devem ser. E não eu estar achando que eu sou ainda detentora de todas as bênçãos porque eu conheço a Jesus. Nós todos somos vulneráveis. Mas nós que experimentamos essa graça, esse amor, que nós possamos mergulhar nesse conhecimento, nessa fé verdadeira, que independe das circunstâncias, que independe da tempestade. Ele está conosco. Eis que eu estou convosco todos os dias. Vamos continuar crendo nisso, querido. Vamos continuar esperando nessa transformação que Deus está fazendo em nossas vidas. Não fique ansioso somente por sair de casa, mas fique ansioso por sair do jeito que você estava quando tudo começou. Que você possa sair transformado, que nós sejamos transformados, que nós sejamos renovados, uma mente que compreende a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, uma fé que não é mais uma fé ingênua, que só se baseia se Deus me der, eu estou firmado. Não, é uma fé que se firma em Deus, é uma fé que me leva a olhar todo dia para o autor e consumador dessa fé. Amém? Vamos orar e pedir que Deus nos ensine e nos fortaleça. Pai, muito obrigada, Senhor, por esse momento que estamos vivendo. Sabemos que temos temores, somos vulneráveis, Senhor Deus. Estamos fazendo a nossa parte. Eu te peço, Senhor, que isso traga esse entendimento a tantos que estão nos ouvindo, que há uma responsabilidade de cada um de se preservar, de se guardar, de preservar o outro, mas que acima de tudo, Senhor, esse sofrimento que está acontecendo com todo o mundo, Senhor, tantas perdas, tantas dores, Senhor Deus, nós te pedimos que esse sofrimento nos leve, Senhor Deus, a um momento de intimidade, de conhecimento da tua vontade, de quem tu és, Senhor Deus, da tua soberania, da tua majestade. Saber sim que tu és onipotente, Senhor Deus, mas que as coisas não estão no nosso controle, não somos nós que controlamos o Senhor. Nós sabemos que tu és bom, Senhor, e nós esperamos por essa bondade, mas nós não sabemos como as coisas acontecerão e até quando acontecerão. Mas que nós possamos sim, Senhor, experimentarmos, Senhor, essa fé que conhece o teu amor, que conhece a tua graça, que conhece o teu perdão, que conhece e que o teu Espírito nos sustenta e nos conduz. Senhor, que haja uma intimidade experimentada pelo teu povo, Senhor, e por tantos que estão nos ouvindo, Senhor. Inunda as famílias de paz, de conhecimento do Senhor, de conhecimento do Senhor Jesus Cristo, do conhecimento da tua vontade, Pai. Senhor, que sejamos levados a um caminho da prática, da vivência, da experiência com Deus Todo-Poderoso, não mais de ouvir falar, mas de poder experimentar essa fé, esse amor, essa presença e essa paz, Senhor. Abençoe, Senhor, os nossos amigos, abençoe os nossos irmãos, abençoe, Senhor Deus, que estão angustiados, que encontrem paz em Ti, Senhor Deus, que encontrem essa experiência, Senhor, de deixar guardar, proteger e conduzir pelo Senhor. Pai, o nosso desejo, a nossa oração, a nossa súplica é que esses dias sejam abreviados, mas que em todo o tempo continuemos te louvando, te agradecendo pelo que tu és, Senhor Deus, pelo teu amor, pela tua soberania, Senhor.
e te pedimos que sejamos inundados de paz e de fé, Senhor, e que a nossa fé seja uma fé genuína, seja uma fé que seja capaz de transformar a nossa história, as nossas relações, que seja capaz de transformar a vida das pessoas que estão em nossa volta, que sejam capazes de encontrar em nós, Senhor Deus, que tenha em nós palavras de esperança, de fé para outros que precisam nesse momento, que haja consolo em nós e saibamos consolar outros também nesse tempo, Pai. Muito obrigada pelo teu amor, muito obrigada, Senhor Deus, porque o Senhor conhece todas as coisas e nós queremos continuar confiando e esperando no Senhor e vivendo esses dias, Senhor Deus, na tua presença, em nome de Jesus. Amém, queridos. Que Deus te abençoe e te encha de paz hoje e durante todo esse processo, em nome de Jesus.